Oi, pessoal. Aqui é a professora Renata Castilho e, como eu prometi, eu venho hoje orientar vocês sobre o trabalho que terão que fazer sobre contos de fadas. E antes de mais nada, eu farei uma leitura de um roteiro. Então, minha imagem vai sumir por um tempinho aí, só vai ficar minha voz. Vou ler o roteiro que eu deixei na atividade para vocês, de como eu quero, e depois eu comento um pouquinho sobre. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer uma análise do roteiro de trabalho de contos de fadas. Primeiro, qual que é o objetivo do trabalho? Você tem que criar seu próprio conto de fadas e para isso é necessário seguir essas instruções. E é importante também, pessoal, antes de mais nada, assistir às aulas sobre contos de fadas e ler o material para que saiba o que é o conto de fadas e como deverá ser escrito. Antes, vocês vão responder esse roteiro aqui. Esse roteiro que está aqui, tá? Por que é importante esse roteiro? Porque é através dele que vocês vão projetar o conto de fadas de vocês, vão criar a história de vocês, respondendo esse roteiro. Então vamos aí. Primeiramente, responda esse roteiro. Ele será o projeto de seu conto de fadas e te auxiliará na escrita. Baseado nas respostas do seu roteiro, escreva a sua história. Aí sim, depois você vai ler o roteiro e vai começar a sua história. Passe a limpo sua história, pode ser digitado no Word, sim. Mas tem que ser salvo depois no PDF, porque senão eu não vou aceitar o trabalho. Ou manuscrito. Só que se for manuscrito, vai ter que digitalizar com o celular, escanear e mandar em PDF também. Os alunos que não estiverem em PDF vai ter o trabalho devolvido. Pense numa capa caprichada para que sua história não coloque o nome. Sim, ou seja, você vai precisar numa capa caprichada, pode ter imagem, pode ter cores, pode pegar alguma foto e colocar lá. Mas o trabalho, não pode ter trabalho de português, porque aí vocês estão já no Fundamental 2 e sabem que isso não existe mais. Vão chegar e vão colocar o nome do Contos de Fadas, da história de vocês. E lembre que o título de Contos de Fadas sempre tem o nome das personagens. Como Cinderela, a Gata Borralheira. Como vocês inventarão, vocês vão ter que criar o nome de quem? Personagem que vocês inventaram. Pode ilustrar e não precisa colocar esse questionário no trabalho. Só a história mesmo. O roteiro. Primeiro, você vai falar brevemente sobre a sua história. Apresentação, como que vai começar a sua história? Conflito, o que acontece? No conto de fadas, geralmente, é o encantamento ou a princesa que aconteceu alguma coisa com ela, ela encontrou um príncipe, a mãe morreu, alguma coisa aconteceu que mudou tudo na vida dela e fez com que ela tivesse que ter uma missão. O clímax, qual é a parte mais esperada? Geralmente o clímax do conto de fadas, gente, é quando o encantamento é desfeito. Então, o encantamento desfeito acaba sendo o clímax. Então, como que foi feito como que aconteceu a quebra desse encantamento? E o final da história, como termina? Qual o encantamento que estará presente em sua história? Como quebrá-lo? Aí vocês vão criar. Pode ser, por exemplo, a Branca de Neve é a maçã, mas vocês vão criar. A Cinderela não pode ficar depois da meia-noite. O sapo tem que ser beijado, assim por diante. Vocês vão criar um encantamento. Onde acontece? Em que reino? Vão criar um reino fictício. Um reino inventado. E você vai descrever como será o reino. Em que época acontecerá sua história? Pode ser Idade Média, pode ser Grécia Antiga, pode ser Atualidade. Vocês imaginam, pode ser o futuro. Que tipo de narrador é? Personagem, observador, onisciente? Se vai narrar, vai ser a própria princesa, algum personagem, aí você decide. Personagens. Pode, tem que ter uma princesa. Vão dar o nome para a princesa, vão descrevê-la. Sejam criativos, hein, gente? Podem brincar na história, sim. Podem fazer uma piada sobre o conto de fadas? Podem.
Elemento místico. A fada vai ser aquela que vai ajudar a princesa. Se vai ser uma fada madrinha, se vai ser um duende, se vai ser animais mitológicos. Aí você define. E antagonista, a bruxa, como que ela é, o que ela fará. E por último, pessoal, finalmente vocês vão escrever a sua história. Oi, pessoal, espero que tenham entendido o trabalho. Viram a data, está no roteiro bonitinho. Caprichem. Podem usar imagens de Photoshop se quiserem. Pode desenhar, mas tem que digitalizar e colar a foto no documento Word, tá? Então, espero que façam um bom trabalho, que arrasem na história e que sejam um bom escritor e criatividade. Até mais.